Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor Marcos Vinícius, certo? Estou aqui para dar uma aula para vocês de geografia do nono ano sobre o continente europeu, tá bom? Na aula passada a gente estava abordando outro assunto, mas como os livros novos já chegaram, acredito que todos vocês já foram na escola buscar, então nós vamos abordar esse tema, né? Um tema relativamente novo. Eu já abordei alguma coisa nas aulas anteriores, mas hoje nós vamos estar trabalhando esse tema, certo? A localização do continente europeu. O continente europeu, né, aí tem todos os continentes, né, e nós podemos ver que o continente europeu ele está junto fisicamente com o continente da Ásia, certo? E fica muito próximo ao continente africano. A Europa é um continente pequeno, 7% das terras do planeta, né? Então, 7% das terras do planeta são o continente europeu, né? A maior, ela é maior do que a Oceania, né? Se nós formos comparar, ela é só um pouco maior do que a Oceania. Então, ela é o segundo menor continente do nosso planeta. Aí está os principais países da Europa, certo? Com seus tamanhos também reduzidos. Se nós formos fazer uma comparação, só o estado do Maranhão ele tem 5 vezes o tamanho que a Suíça tem, né? Então, para vocês terem uma ideia de como esses países eles são pequenos em extensão territorial, né? Mas se nós formos levar em conta os fatores econômicos, os fatores de desenvolvimento humano, a Europa ela é gigantesca, né? Em comparação com a América do Sul e a América Central, como por exemplo, e África também, né? Não tem nem comparação se a gente for comparar esses dados do IDH. O continente europeu é totalmente no hemisfério norte, cortado pelo círculo polar do extremo norte, localizado na zona temperada do norte. Predomina clima temperado e variado, e variedade vegetal. O meridiano de Greenwich passa nos arredores de Londres, né? Aí é para vocês terem uma ideia da onde está localizado, né? Quais são as zonas tropicais que atravessam o continente europeu. Nós temos aí o Círculo Polar Ártico, nós temos aí também a zona temperada do norte, que passa por essa região. Nós temos um clima que é temperado, né? E nós temos também uma variedade vegetal neste território. O continente europeu são 51 países, certo? Nós temos aí Rússia e Turquia com parte de suas terras na Ásia, né? Então, uma parte do território desses dois países, eles ultrapassam o território da Europa e chegam até a Ásia. Montes Urais é uma fronteira natural entre a Europa e a Ásia, né? É uma fronteira que faz a divisão entre a Europa e a Ásia. Os Montes Urais são uma imensa cadeia de montanhas que separa a Europa da Ásia. O continente europeu. Ao sul dos Montes Urais tem o Mar Cáspio, né? As montanhas do Cáucaso e o Mar Negro também marcam a fronteira entre a Europa e a Ásia. Aí nós temos uma imagem de satélite, né, dessa região aí, do Mar Cáspio. O nome Mar Cáspio significa um mar interno, né? Ele não é um mar que está conectado aos outros mares. Ele é um mar interno, né? Como se fosse um imenso lago, né? Esse mar aí, o Mar Cáspio. Continente europeu. Pequeno continente com grande importância histórica.
berço de grandes civilizações, como a romana e a grega. Colonizaram boa parte do mundo. Então, o continente europeu, historicamente, ele é um continente extremamente importante, por ser um grande colonizador de outros territórios e também por abrigar grandes civilizações, né, como a romana, que dominou uma boa parte do mundo, e também a civilização grega, que deu o norte da filosofia moderna, né, como nós temos como herança dos gregos, nós temos a democracia, certo? Nós temos também algumas palavras que fazem parte do nosso idioma, como é o caso dos romanos, né? Então nós temos toda uma herança cultural que veio da Europa. Aí em cima tem a imagem do Panteão, né, que fica em Atenas, na Grécia. E na parte de baixo nós temos a imagem do Coliseu, que fica em Roma, né? São dois prédios aí históricos, né, com centenas de anos, né? Centenas ou milhares de anos, que foram construídas, na Grécia e o outro em Roma. O continente europeu possui um amplo litoral muito recortado, como muitos golfos, né, penínsulas, mares, etc., que facilitam o transporte marítimo, né, o que torna esse território também muito rico, porque um país que tem acesso ao mar, ele tem liberdade comercial, né, a questão do transporte de mercadorias é uma coisa muito importante, principalmente nos dias de hoje do mundo globalizado, onde existe a compra e a venda de mercadorias. Um país que tem acesso ao mar, que tem seus portos, ele é um país muito valorizado para a questão da exportação, né? Exportação de mercadorias. Nós temos aí a Península Báltica, né? Nesse mapa aí do lado. Eu vou até mudar um pouquinho a câmera para que vocês possam ver melhor. Pronto. Vocês estão podendo ver melhor aí, né? Como é o Mar Báltico. Esse país aí que tem o formato de uma bota e de uma bola mais do lado esquerdo, ele é a Itália, certo? Era aí que ficava Roma, foi aí que começou Roma, certo? E aí toda essa região aí é a Península Báltica. Continente europeu. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou dividida em países socialistas e países capitalistas, né? Foi aquela divisão lá do mundo bipolar, né? O mundo ficou muito dividido, né? O mundo ficou... Existe a questão da bipolaridade do mundo, né? Ou você era capitalista ou você era socialista. Do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, 4 são europeus. Então, dos países mais ricos do mundo, 4 são europeus. Para vocês verem a importância desse continente, a importância para as divisas do planeta, né? São países realmente que têm uma importância econômica grande. São eles, a Alemanha, a França, a Itália e o Reino Unido, né? Que fazem parte do G7, que são os 7 países mais ricos do mundo. Aí nós temos alguns monumentos históricos, né, que são símbolos dos seus países. Nós temos aí o Big Ben, que fica em Londres, certo? Nós temos a Torre de Pisa, que fica na Itália. Nós temos a Torre Eiffel, que fica na França. E nós temos a Cidade do Vaticano, que fica na Itália, certo? Só que o Vaticano, ele é um país próprio. Ele não está submetido às leis italianas, não. Ele é um país independente. O Vaticano é um país independente. Aliás, é o menor país do mundo, né? Muito pequeno. Ele tem algumas quadras de tamanho lá, mas ele realmente é um país muito pequeno. É lá que é a sede da Igreja Católica, né? Uma instituição mundial e secular. História da Europa. No final do século XV, várias embarcações partiram da Europa para ampliar o comércio.
né? Então, a fim de ampliar o comércio com a Ásia, né, os países europeus se lançaram ao mar, né, buscando o comércio com a África e a Europa, né? Por que não fazer esse comércio por terra? Porque a partir de um certo período existiu uma estabilidade econômica, uma estabilidade política nesses territórios, e aí os comerciantes europeus, eles não tinham autorização mais para passar por alguns territórios, então ficou impossível ir por terra fazer comércio com a Índia, certo? Então por isso se lançaram ao mar. E nesse lançamento ao mar, né, por um acaso, eles descobriram o continente americano, certo? Por um acaso eles mudaram um pouco a rota dos navios e por uma coincidência acabaram descobrindo o continente americano. A história da Europa. No século XVIII tem início a Revolução Industrial, industrialização das máquinas, mudança da paisagem das cidades e trabalho assalariado, né? Foi aí que a Europa começou a sair realmente do feudalismo, né? Que é aquela divisão político-econômica, onde você tem que trabalhar para o dono da terra para poder sustentar o dono da terra e você ficar subserviente àquela propriedade, né? Então, esse sistema político foi se acabando e aí foi quando começou a primeira Revolução Industrial, quando as pessoas foram viver realmente em cidades, né? Porque a grande maioria da população vivia no campo, né? Vivia da agricultura. Revolução Industrial. Em 1750, a Inglaterra, potência econômica mundial. Fábrica transformou o processo produtivo, artesanal, manufatureiro, transformou o espaço geográfico, né? Por quê? Porque as cidades começaram a aumentar de tamanho, começaram a mudar de tamanho. Para a industrialização, né? Aí começou a surgir a questão do capital, da tecnologia, da matéria-prima, da energia, da mão de obra, do transporte, do mercado consumidor. Então, todos esses fatores começaram a aparecer a partir desta revolução industrial. Nós temos aqui a exploração de outros continentes, né, que foi a questão da colonização, certo? Nós tivemos dois processos de colonização. Nós tivemos uma colonização pensando em se fixar e em morar, que foi a questão da América do Norte, né? A América do Norte, as pessoas foram para lá para morar lá. E já na América do Sul, né, e a América Central, o processo de colonização foi diferente. As pessoas iam para lá para explorar a terra, para poder ter lucros, enriquecer e voltar para a Europa. Não se pensava em morar naquele continente, né? O processo de colonização foi diferente. O crescimento urbano foi outra característica também. As novas relações de natureza e trabalho, certo? Existiram novas relações com essa primeira revolução industrial. As pessoas elas tinham jornadas de trabalho muito longas, então a relação de trabalho ela mudou a partir desse período, e a relação de homem e natureza também mudou, porque as pessoas não precisavam mais da natureza para caçar e sobreviver. Elas poderiam sobreviver dos seus salários que ganhavam nas indústrias. A história da Europa. Palco de duas grandes guerras, né, que foi a Primeira Guerra Mundial, e aí pouco tempo depois estourou a Segunda Guerra Mundial como consequência da Primeira Guerra, né, dos tratados e da divisão de território que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né, que como consequência nós tivemos a Segunda Guerra também por fatores históricos também e fatores geográficos. Nós tivemos estourou a Segunda Guerra.
Foi nesse continente que o mundo se viu dividido entre capitalismo e socialismo, né? Foi quando na Rússia, né, onde hoje é a Rússia, foi proclamado os Estados Soviéticos, né? A União dos Estados Soviéticos, que é a chamada de União Soviética. Lá foi onde surgiu essa ideologia, onde os trabalhadores tomaram o poder, né? E houve uma tentativa de divisão de renda, né? E divisão de divisas entre os trabalhadores, né? As classes dominantes foram extintas nesse período, e aí foi o berço realmente do socialismo, né? Por outro lado, como principal representante do capitalismo, nós tínhamos os Estados Unidos, né, que dominaram o cenário econômico mundial, né, sendo um dos países mais ricos e influenciando os outros países a não se deixar corromper pelo socialismo. Então eles tiveram esse papel de não deixar que outros países se tornassem socialistas, apesar de que um país vizinho ao deles, que é Cuba, se tornou socialista a partir de uma revolução. Nós temos o socialismo. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética tornaram potências mundiais, né? Porque eles foram, juntamente com a Inglaterra, eles foram os protagonistas da Segunda Guerra Mundial. Então eles ganharam uma importância militar, uma importância econômica, uma importância de influência social muito grande nesse período. Os países procuraram exercer influência sobre vários países, expandindo para que eles precisavam influenciar esses outros países? Para poder se beneficiar economicamente, para poder se beneficiar ideologicamente, certo? Para que suas ideologias fossem, para que eles ganhassem mais importância. A União Soviética, eles eram socialistas, e os Estados Unidos capitalistas. A corrida armamentista, né? Durante esse período, né, tanto a União Soviética como os Estados Unidos, eles começaram a investir pesado em armas, né, no desenvolvimento de novas armas para aumentar o seu poderio, né, o que foi chamado de Guerra Fria. Por quê? Porque não houve uma guerra deflagrada entre os dois países. Esses países não chegaram a entrar em guerra, né? Mas existiu uma competição muito grande para quem tinha as melhores armas, quem conseguia desenvolver os melhores armamentos, quem conseguia chegar no espaço primeiro, quem conseguia influenciar a maior quantidade de países possível. Então, teve essa rixa, essa competição entre a União Soviética e os Estados Unidos, né, que eu acabei de falar, foi a questão do período da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, os países do leste europeu se mantiveram socialistas. Os governos, por um pacto único, né, eles eram governados por um pacto que era o Pacto Socialista. Construção do Muro de Berlim em 13 de agosto de 1961, derrubado em 9 de novembro de 1989, certo? Então esse muro aí, essa divisão, essa polarização, né, ela era tão grande que a Alemanha, né, a cidade de Berlim, que era a capital da Alemanha, ela foi dividida no meio. De um lado, capitalista, aliado dos Estados Unidos, e do outro lado, socialista, aliado à União Soviética. A URSS, que era a União Soviética, e o leste europeu. A URSS, que é a União Soviética, surgiu quando a Rússia anexou em 1922
as repúblicas vizinhas, tornando-se um grande território e com uma população com grandes diferenças étnicas e culturais, né? A União Soviética gastava muito dinheiro nas corridas armamentistas e espaciais, na indústria de base e pouco no sistema de consumo que fazia o abastecimento do país, certo? A União Soviética deixou de se preocupar com o abastecimento interno, né, com as questões internas, para poder entrar em uma corrida armamentista com os Estados Unidos. O fim da União Soviética. Com a crise causada pela insatisfação da população, né, porque deixaram de se preocupar com a população para correr atrás de arma, né, em 1980 chega o fim à União Soviética. Em 1986, o governo de Mikhail Gorbachev, que era o presidente da União Soviética, o país passou por grandes transformações com esse presidente, né, Mikhail Gorbachev. O fim da União Soviética. Glasnost. A política de abertura e de transparência dos problemas políticos, como corrupção, burocracia e má administração, certo? E existiu também o período, né, isso aqui são divisões de pensamento político, né? Primeiro nós tivemos a Glasnost e depois nós tivemos a Perestroika, né? O que foi esse período da Perestroika? Foi a abertura econômica para reconstruir e equilibrar o sistema econômico, né? Porque nós sabemos que o sistema comunista, ele estava sofrendo grandes pressões pelo sistema capitalista, né? E aí o sistema ele estava insustentável, né? Era tipo aquele castelo de cartas, né? A base estava sendo minada e aí uma hora esse castelo ia desabar. E quando desabou, nós tivemos aí grandes períodos de fome, né, na União Soviética, grande desequilíbrio financeiro. E aí durante esse período da perestroika foi lançado um plano econômico que em 500 e poucos dias eles queriam transformar a União Soviética em um país capitalista, né? Sendo que eles já estavam nesse sistema capitalista há muitos anos. Teve gente que nasceu no sistema e morreu no sistema. Então como é que você vai transformar em 500 e poucos dias, você vai mudar o sistema econômico inteiro do país? Claro que esse plano não deu certo. Foi um grande desastre, né, piorando a crise, né? Houve uma grande crise de abastecimento durante esse período, né? O sistema produtivo, que eram as fazendas leiteiras, as fazendas que produziam, né? Que na verdade eram tipo sindicatos, né? Eram cooperativas de trabalhadores que produziam. Eles se negaram a produzir com perdas. Eles já estavam produzindo com perdas financeiras há muito tempo. Então, quando mudaram o sistema e que essas perdas ficaram cada vez maiores, eles se recusaram, né? Largaram as enxadas, largaram a produção, porque disseram, não, eu não vou produzir com perda não. E aí, isso aí criou uma grande crise de abastecimento na União Soviética. O fim da União Soviética, finalmente o fim da União Soviética, né? O governo de Gorbachev não teve apoio de todos e sofreu um golpe. Teve que deixar o país e foi substituído por Boris. Ele foi substituído por Boris Yeltsin. A ideia de separação concretizou entre os países, surgindo novos países que declararam independência. Então, muitos países, ao se verem mergulhados nessa crise, eles decidiram, não, eu vou mesmo me libertar, vou declarar minha independência e seguir meu rumo, né? Vou seguir só. E foi isso que eles fizeram.
a questão da independência dos países da União Soviética. Os primeiros foram Letônia, Estônia e Lituânia. Foram os primeiros a sair da União Soviética, né? A pular fora do barco, como dizem. Mudança no mapa da Europa. A Alemanha separada desde 1945 se reunifica em 1989. Como eu falei, a Alemanha se dividiu em duas partes, sendo uma capitalista e a outra comunista. Com a crise da União Soviética, né, esses países não se sentindo, o lado alemão socialista não se sentindo mais apoiado pela União Soviética, decide se reunificar, né, se tornando capitalista. A perestroika... Na Tchecoslováquia, os povos tchecos e eslovacos se revoltam, resolveram se separar de forma pacífica. De forma pacífica, eles se separaram da União Soviética. A Iugoslávia, os conflitos armados que foram na Iugoslávia foi diferente. Em vez de assinar um acordo, eles decidiram se separar mediante as armas, né? Mediante o conflito armado. A dinâmica populacional. O continente europeu abriga uma imensa diversidade de povos, resultado da riqueza cultural e dos conflitos internos entre as etnias que querem a separação, né? Então hoje nós temos um continente europeu que ele não é totalmente unificado em relação às etnias. Tem etnias que ainda hoje buscam a separação dos seus países, buscam a separação dos seus territórios para poder formar dos seus países próprios, né? Nós temos aí o exemplo da Espanha, né? Só um minuto. Nós temos o exemplo da Espanha, que tem, né, lá no seu território, né, uma parte do seu território que ainda hoje busca essa separação, que eles foram conseguindo até uma certa liberdade econômica, uma certa liberdade social, mas ainda fazem parte do território espanhol, né? Eu estou me referindo, né, ao território certo, é que fugiu da minha mente o nome do território. Mas aí, um exemplo é o território catalão, né, que há muito tempo busca se separar da Espanha. Isso aí vocês podem estar pesquisando no Google lá, que vocês vão ver a história da Catalunha e por que querem se separar do território espanhol. Certo? Aí foi só um exemplo de um povo que quer realmente se libertar e fundar o seu próprio país, né? E aí nós temos outras etnias europeias também que buscam, que tem essa finalidade. Aí está mostrando a grande diversidade étnica que existe na Europa, né? A grande diversidade de pessoas que existe na Europa, né? Nós temos aí desde de países que são muçulmanos a países que têm uma tradição mais nórdica, né? Uma tradição que vem ali do tempo dos vikings e tudo. Então são pessoas que têm essa fisionomia étnica voltada a esse povo aí. A dinâmica populacional. A população se distribui de forma desigual pelo continente. Encontra-se nos vales, nos rios do reino da Alemanha e do rio Po, na Itália, em Londres e em Paris. As áreas menos povoadas são as montanhas e o norte gelado do continente. A maior parte da população é urbana. Então a maior parte dessa população ela vive em áreas urbanas, ela não vive no campo, né? Então nós temos aí a maior concentração populacional, ela vai do Rio Reno, que é na Alemanha, até a Itália,
E aí também por Londres, ali, Paris também, eles têm essa grande concentração populacional, certo? É uma população urbana, certo? Cosmopolita, que vive, né? Que vive em sua maioria nas cidades. Não tem uma concentração no campo muito grande. Densidade demográfica. Aí nós temos o quadro da densidade demográfica nesses países aí. Quanto mais escuro é o mapa, maior a concentração, maior a densidade demográfica, sendo que nesses pontos mais escuros nós temos uma densidade demográfica de 200 habitantes por quilômetro quadrado, né? E até chegar aí nessa área mais clara, nessa área verde, onde nós temos apenas 10 habitantes por quilômetro quadrado, são lugares menos povoados. Então nós vamos do mais povoado ao menos povoado nesse gráfico aí, nesse mapa aí. Dinâmica populacional. Predominam pequenas e médias cidades. A maior parte da população trabalha na indústria e no comércio. Como eu falei, né? A Europa é um país muito industrializado, né? E um país que tem um comércio muito vivo. Então a maioria da população encontra emprego, né? Em vez de ser no campo, encontra emprego na indústria e no comércio. A dinâmica populacional. Os índices de natalidade e mortalidade, analfabetismo é baixo. Como eu falei, os países da Europa, eles têm índices de DH muito bons, muito elevados, né? São índices de natalidade considerável e de baixa mortalidade. O crescimento demográfico também é muito baixo, né? Então nós temos uma população que ela cresce devagar, né? Geralmente o europeu ele tem 1 ou 2 filhos, ele não tem não são famílias que têm uma grande quantidade de crianças, né? Não nascem muitas pessoas naquele grupo ali de 100 mil, até 100 mil habitantes, não tem esse crescimento demográfico muito grande. Ainda falando sobre a dinâmica populacional, nós temos a população predominante, que é adulta, né? Como eu falei, a tendência hoje é as famílias terem menos crianças, então a maioria da população ela vai ser adulta. Ela tem elevada expectativa de vida, né? As pessoas vivem mais na Europa. O reduzido número de jovens, né? Então se nós temos uma menor taxa de natalidade, né? E aí nós temos uma população idosa grande, nós vamos ter uma menor quantidade de jovens. O envelhecimento da população aumenta, os gastos do governo com aposentadorias e investimentos em saúde, né? Quanto mais velha é essa população, mais gasto a Europa tem que ter com a questão das aposentadorias, com a questão da saúde dessa população, uma população que adoece mais e que os gastos com saúde são mais elevados. Existe também hoje na Europa uma questão da carência de mão de obra, porque essa população, por ter ausência de pessoas jovens, né, vamos dizer aqui da faixa de até 35 anos, né, então vai ter falta de mão de obra, o que a Europa está compensando com a questão dos fluxos migratórios, né? Tem países que recebem pessoas da África, pessoas da Ásia, né, que vão suprir essa necessidade de mão de obra. Como eu estava falando sobre a dinâmica populacional, aí está mostrando, né, como era essa questão dessa dinâmica populacional, né, da pirâmide na Espanha e em Gabão, né, para vocês terem uma ideia como é essa dinâmica, essa pirâmide etária, né, onde nós temos na base da pirâmide uma população com falta de crianças, menos crianças, uma população jovem já reduzida e um número crescente de uma população mais idosa. Nós também temos alguns problemas nessa dinâmica populacional. Alguns países
incentivam a entrada de imigrantes, como eu falei, né, para poder suprir a sua mão de obra. Já outros países cresce também a questão da xenofobia. O que é essa xenofobia? É quando nesses determinados países existe um preconceito enraizado contra certas etnias, né, contra certas pessoas, principalmente pessoas estrangeiras, né? Existe preconceito contra as pessoas estrangeiras, dependendo da raça e do lugar onde essas pessoas vêm, né? Para evitar confrontos, os governos tomam atitudes como fechar as fronteiras, né, e barrar o fluxo migratório. Aqui nós temos exemplos de manifestações, né, desses povos aí que sofrem esse tipo de preconceito, que é a xenofobia. Pessoal, essa foi a nossa aula, tá certo? Lá no livro didático de vocês podem estar abrindo na página 76 e vocês vão ler até a página 86, tá bom? Vocês vão ler até a página 88. Vocês vão fazer essa leitura do livro didático de vocês. Na próxima aula eu vou passar a atividade. Por enquanto vocês vão só ler, deixe o seu comentário lá na plataforma do que foi que você entendeu. Se você tiver também alguma dúvida, você deixe lá no Google Sala de Aula, ou então no grupo do WhatsApp. Você pode também estar tirando essa dúvida no grupo do WhatsApp, que assim que possível eu vou estar respondendo essa sua dúvida também. Se for preciso mandar um material complementar, eu também vou mandar, né? Tamo junto aí na pandemia, tá bom? Valeu, galera, e boa sorte!